Colossenses, capítulo 3, verso de 1 até o verso 11. Hoje nós não temos o benefício aqui da projeção dos versículos, então os amados abram suas Bíblias e nos acompanhem, né, nessa meditação que estamos fazendo no livro de Colossenses. Daí nós hoje vamos para o capítulo 3, versos de 1 até o verso 11. Nós vimos que Paulo encerra o capítulo 2 falando da falsa religiosidade. E ele passa a falar agora de uma verdadeira conversão. Porquanto a falsa solução dos falsos profetas, né, as heresias dos falsos profetas para uma vida santa, para uma vida dedicada ao Senhor, ela é rejeitada desta forma pelo apóstolo Paulo, tanto no capítulo 1 como também no capítulo 2. E Paulo deixa muito claro nessa exposição que não existe cura material para um mal espiritual. O apóstolo Paulo ele deixa claro que maltratar o corpo jamais será cura para uma alma enferma. Só Cristo e somente Cristo é a resposta para todos os nossos problemas. Paulo mostra que há uma estreita conexão entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Ele nos mostra que não pode existir um abismo entre a nossa fé e a nossa prática, entre o nosso discurso e a nossa vida, entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos. Nós queremos destacar nesses versículos, nós queremos destacar 3 marcas do verdadeiro convertido. Aquele que procura viver essa vida de santidade, que procura viver essa nova vida. O capítulo 3, os versos de 1 a 4, nos diz que nós devemos, e esse é o primeiro tópico, desejar mais as coisas do céu do que as coisas da terra. O versículo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? A verdadeira conversão, amados irmãos, ela pode ser percebida pelo menos por 2 formas aqui nessa passagem. E Paulo diz que essa verdadeira conversão ela pode ser percebida pela nossa identificação com Cristo e pelo nosso desejo, pelo nosso anseio de Cristo. Vamos considerar então esses 2 pontos. Primeiro, os convertidos. Os crentes, eles se identificam com Cristo da seguinte forma: o apóstolo Paulo nos mostra que primeiro nos identificamos com Cristo pela ressurreição, diz o versículo. Ora, para ressuscitarmos é necessário que morramos. Então também nos identificamos com Cristo através da morte, a morte do velho homem, e agora a ressurreição, o nascimento do novo homem. Essa expressão que Paulo usa aqui para a ressurreição, ela fala de uma ação completa, algo que foi completado, que foi completamente realizado. Talvez uma melhor tradução fosse: tendo em vista que vocês ressuscitaram, não é? Nós talvez pudéssemos entender melhor a passagem. Cristo, portanto, é a nossa vida. Paulo disse aos filipenses: para mim o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo afirmou: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. A vida eterna é Cristo Jesus. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho não tem a vida. Se você quer vida eterna, isso não é opcional, você precisa de Cristo, não há outro caminho, não há outra solução. Cristo é a vida, e a vida eterna. Sabe, querido, nós possuímos dentro de nós
a vida da ressurreição, essa nova vida, essa nova forma de viver. Portanto, nós devemos experimentar o poder dessa ressurreição e devemos experimentar isso num grau cada vez mais alto. Nós devemos nos aproximar mais e mais de Cristo. Observe o verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós encontramos aqui a condicional se. Portanto, se fostes. Esse se não é uma expressão de dúvida. Mas todos os que recebem Cristo estão identificados com Ele na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, na sua ascensão. O sentido mais exato desse termo talvez fosse, uma vez que vocês foram ressuscitados. Ficaria melhor. Algumas versões, inclusive, trazem essa tradução, uma vez que vocês foram ressuscitados. A nossa posição exaltada em Cristo não é uma posição hipotética. Nós fomos ressuscitados, talvez nós somos ressuscitados. Não, Paulo está afirmando, nós fomos ressuscitados em Cristo. Sabe, também não é algo que nós devemos nos esforçar para alcançar. Se você é salvo em Cristo, você é ressurreto. Você já foi ressuscitado em Cristo. A morte não mais lhe alcançará de forma alguma. É um fato consumado, é um ato completo. Jesus não deixou isso pela metade, ele completou a sua missão. Nós estamos escondidos com Cristo. Nós não mais pertencemos ao mundo, mas nós pertencemos a Cristo. Estar escondido em Cristo ou com Cristo significa que nele nós temos toda a segurança, nós temos toda a sabedoria, nós temos toda a satisfação, nós temos tudo aquilo que necessitamos. E mais uma vez eu cito o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Sabe, a nossa esfera de vida não é mais uma vida terrena, mas é a vida eterna. Nós nascemos do alto, buscamos as coisas do alto. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A nossa pátria, ela está nos céus. Nós aspiramos, desejamos as coisas dos céus. Sabe, amados, isso não significa irresponsabilidade com as coisas terrenas. Muito pelo contrário, mas significa que os nossos motivos, que a nossa força, ela vem do céu, ela vem do Senhor e não da terra. Há tantas pessoas com medo excessivo nesse período de pandemia. É lógico que todos nós temos as nossas limitações e todos nós devemos, sim, ter o cuidado necessário. Mas sabe, Jesus é tudo que nós precisamos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor. O apóstolo diz também que nós estamos glorificados com Cristo. E esta é outra maneira de nos identificarmos com o Senhor. Cristo agora está sentado à direita de Deus. Mas um dia, esse mesmo Senhor, ele virá em glória para nos levar para o lar celestial. 1 Tessalonicenses 4, versos 13 até o verso 18. Quando Jesus se manifestar, nós que estamos escondidos com Ele, também seremos manifestados em glória. 1 de João 3, verso 2. Sabe, amados, às vezes é difícil para a gente compreender isso. Mas na mente de Deus, nos decretos do Senhor, nós já estamos glorificados. Romanos 8,30. Sabe, segundo o modo de falar e de pensar hebraico, esse é o tempo passado profético. Essa glória simplesmente ainda não foi revelada, mas ela já aconteceu. Ela está por vir para nós, mas ela já está em nós. Russell Shedd, falando sobre esse versículo, ele diz assim: a santificação é a conformidade progressiva à imagem de Cristo aqui e agora. A glória é a conformidade perfeita à imagem de Cristo lá e então. Deixa eu traduzir isso. Santificação é a glória começada. Glória é a santificação completada.
Assim, o nosso caminho, amados irmãos, não é o sepulcro coberto de lágrimas, mas um hino triunfal da gloriosa ressurreição. A nossa jornada, ela não terminará com o corpo surrado por causa da doença, enrugado pelo peso dos anos, coberto por pó da sepultura, mas nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Amém? Sabe, o nosso choro cessará, nossas lágrimas serão estancadas, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto, nem dor, nem pranto, nem coisa alguma dessa espécie. Porque o Senhor, Ele é tudo em nós. Apocalipse 21, verso 4. Em segundo lugar, nos identificamos com Cristo, aqueles que se identificam com Cristo, tem essa marca também. Eles aspiram por Cristo, eles desejam Cristo. O verdadeiro convertido deseja Jesus. E esse desejo, essa aspiração, ela é descrita pelo apóstolo Paulo de duas maneiras. Primeiro, ele diz que os convertidos buscam mais as glórias de Cristo do que as glórias deste mundo. O verbo que o apóstolo Paulo usa aqui para buscar, ele está no presente. Isso demanda uma atividade contínua, uma atividade habitual. Tem um sentido de uma busca perseverante. Nós buscamos e continuamos a buscar a presença de Cristo todos os dias. Esse é o sentido. Sabe, é muito mais do que buscar para encontrar, mas é buscar para possuir, buscar para viver. Uma pessoa convertida, ela busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ela busca de forma prioritária as coisas dos céus. E nós precisamos pensar desta forma. A nossa vida real está nos céus. O futuro certo que nós temos não é esse futuro incerto que nós vivemos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas em Cristo nós temos certeza de que amanhã nós estaremos nos céus. Sabe, amados irmãos, um convertido, ele já sente saudade dos céus. Sabe, eu tenho certeza que você já se pegou pensando na pátria celestial. Como deve ser os céus? A gente já sente saudade de estar com o Senhor. O apóstolo Paulo disse, eu gostaria muito de partir com o Senhor. Porque para mim é muito melhor estar com Ele do que estar aqui. Mas ele se lembra das responsabilidades terrenas. E ele diz, contudo, eu tenho muitas coisas para fazer aqui ainda. Então, o certo, amados irmãos, que tudo é vontade do Senhor. Mas esteja certo, o seu futuro, o futuro do convertido, é na glória com o Senhor. O nosso lar é os céus. A nossa recompensa, o nosso prazer, a nossa origem, o nosso destino é a pátria celestial. Os convertidos, eles pensam também mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. E o verbo que Paulo traduz aqui que nós traduzimos aqui por pensar, significa muito mais do que um exercício mental. A esfera desse pensar é uma motivação que vai determinar a nossa linha de ação. Nós somos aquilo que nós pensamos, nós praticamos aquilo que nós pensamos. E quanto mais você pensa nas coisas dos céus, mais você pratica as coisas dos céus. Quanto mais você pensa nas coisas terrenas, mais você pratica as coisas terrenas. Se você pensar em praticar somente as coisas terrenas, em ajuntar tesouro somente aqui, é isso que você vai fazer. Porque o seu pensar é que determina o seu fazer. Sabe, a verdade é que as coisas do céu deveriam nos inspirar. Nós devemos ter os pés na terra, mas a nossa mente, ela deve estar nos céus.
Hoje nós vivemos em inversão desses valores. Muitos querem o paraíso neste mundo. Querem o céu na terra. Isso é impossível. Sabe, ajuntar tesouros na terra é o objetivo de muitas e da maioria das pessoas. Estão agarrados às coisas materiais. Por isso, não aspiram às coisas celestiais. Nós nos esquecemos de que um dia nós partiremos para a glória. E nós não vamos levar absolutamente nada. Nada. Nunca vi nenhum funeral com carro de mudança junto, né? A pessoa vai sozinha. Não acompanha, os bens não acompanham. Então nós partimos como nós chegamos. Até aqueles que são mais vaidosos e que colocam dente de ouro, né? Os coveiros arrancam tudo, tá? Vai desdentado para a sepultura. Não leva nada. O segundo tópico é que o verdadeiro convertido, ele demonstra a sua mortificação. A mortificação da nossa natureza terrena. Versos de 5 a 9. E o nosso texto diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. O apóstolo Paulo, ele aborda pelo menos 3 verdades aqui nesta passagem. Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar de quem somos. Nós devemos andar com a nossa certidão de óbito no bolso. Não é? Paulo diz, ele nos dá uma ordem: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A palavra pois aqui indica que a mortificação na prática, ela é movida pelas verdades espirituais que nós acabamos de ver no versículo anterior. Então Paulo, primeiro, ele fala de como nós podemos ter uma vida de santidade, pensando nas coisas do céu, praticando as coisas do céu, nos aproximando de Cristo, desejando Cristo. E depois que nós chegarmos nisso, ele diz, então, assim vocês estão mortificando a vossa carne, vocês estão mortificando os vossos desejos. E é interessante porque a palavra aqui para mortificar é a mesma da qual vem a palavra necrotério, né? Nós realmente precisamos andar com a nossa certidão de óbito no bolso, porque nós já morremos para este mundo. Sabe, nós morremos com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, e temos o poder de fazer morrer a nossa natureza terrena. Isso não é ascetismo, como nós vimos na mensagem passada, aquela crença de que eu flagelando o meu corpo, então eu vou estar mortificando. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando da natureza humana, do nosso desejo, ele está falando do nosso coração. Nós devemos considerar-nos mortos para o pecado. Romanos 6, verso 11. Jesus diz lá em Mateus 5, verso 29, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Ora, é óbvio que nem Paulo e nem Cristo estão falando aqui de uma cirurgia literal. O mal, ele não vem do olho, o mal não vem do pé. Não precisa arrancar teu pé, nem arrancar tua mão, mas o mal vem do coração. É no coração que se abrigam os desejos mais perversos. Em segundo lugar, Paulo nos diz que nós devemos saber para que coisas nós estamos mortos. Mortificai o vosso corpo. Em quê? Quais as áreas? E aí Paulo enumera alguns pecados aqui. Ele diz, olha, esses pecados eles faziam parte da velha vida dos colossenses e também fazia parte das nossas vidas, e alguns ainda fazem parte das nossas vidas. E esses pecados atraem
a ira de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque observe exatamente isso. Esses pecados atraem a ira de Deus, verso 6. Depois de enumerar os pecados, ele diz: pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esses pecados, eles não são mais compatíveis com a nova vida que temos em Cristo. Esses pecados já não coadunam mais com a vida do cristão. E que pecados são esses? Paulo fala de pecados morais, ele fala da fornicação ou prostituição, ele fala da impureza e lascívia, essa afeição desordenada. Isso está ligado diretamente a pecados sexuais. Toda sorte de relação, todo tipo de relação sexual antes e fora do casamento está incluída aqui. Paulo condena não apenas o ato do pecado em si, o ato pecaminoso, mas também a intenção e o desejo impuro. Sabe, então, não é apenas fazer, mas pensar em fazer. Toda vez que nós pensamos algo impuro, nós já estamos cometendo pecado. E você sabe que aquilo que você pensa é aquilo que você faz. E se você começa a alimentar alguma coisa, você acaba comendo disso. Pecado uma vez alimentado, ou pensamento uma vez alimentado, gera o pecado. Sabe, amado irmãos, a fim de purificar os atos, é preciso purificar a mente e o coração. Por isso, Paulo diz antes: pense nas coisas dos céus. Comece purificando a sua mente, pensando nas coisas dos céus. Encha-se com a palavra do Senhor. Encha-se da presença do Senhor. Tenha o desejo ardente de conhecer e de aproximar-se de Deus. Isso vai nos livrar desses pecados. Depois Paulo fala aqui de pecados sociais. Pecados que afetam o nosso relacionamento com as outras pessoas. Ele fala do desejo maligno ou a vil concupiscência. Ele fala da avareza. E ele diz que a avareza é idolatria. Sabe, ele fala de desejar o mal para os outros e desejar o que é dos outros. O que nós desejamos, eu já disse, determina aquilo que nós fazemos. A palavra que Paulo usa aqui para desejo pode descrever tanto um desejo santo como um desejo pecaminoso. Romanos 7, de 7 e 8, 1 Tessalonicenses 4, verso 5. Paulo, porém, aqui ele está falando de um desejo maligno. Trata-se de um desejo não só intenso, mas um desejo perverso. O desejo de fazer o mal. Ser avarento mesmo. A palavra traduzida aqui por avareza, e vale a pena explicar isso, ela é a junção de dois termos gregos. Traduzindo mais ou menos é pleonexia. Então, pleon significa mais, e o restante da palavra significa ter. Então, é ter mais. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Ela nunca está satisfeita. E isso é um desejo insaciável. E os gregos diziam que é impossível satisfazê-lo. É como encher ou tentar encher um copo sem fundo. Não dá para encher, né? Quanto mais água tu põe, mais vaza. Né? Então, é mais ou menos isso. Essas pessoas, elas desejam aquilo que não podem ter. E nunca estão contentes com aquilo que têm. A ideia básica, portanto, é de um desejo que o homem não tem sequer o direito de alimentá-lo. Por exemplo, porque esses desejos sempre vão levar ao pecado. O desejo por dinheiro, por exemplo, ele conduz ao roubo ou às coisas ilícitas. Né? A pessoa quer dinheiro, não está satisfeito e vai
e se tiver oportunidade, ela vai, faz até o que não deve fazer. O desejo de poder, ou pelo poder, conduz à tirania. O desejo sexual conduz à impureza. A avareza é, portanto, o desejo de obter sempre aquilo que não se tem o direito de possuir. E Paulo diz que isso é idolatria. A avareza que é idolatria, por quê? Porque esse desejo de ter as coisas faz com que nós coloquemos estas coisas no lugar de Deus. E nós passamos a adorar mais essas coisas do que ao Senhor, e sempre adorar as coisas criadas e não ao Criador, isso vai ser sempre idolatria. A avareza, ela leva uma pessoa para longe de Deus. E ela encoraja a pessoa a confiar nas suas possessões materiais. Por que se diz que um rico é difícil de ser convertido ao Senhor? Porque ele confia na sua possessão material, naquilo que ele tem. Esses pecados, como disse, eles atraem a ira de Deus como um imã atrai o ferro. Como um para-raios alto atrai realmente todos os raios. Paulo descreve essas coisas para nos desencorajar a praticar o pecado. A verdade é que Deus não quer que pequemos. E quando olhamos nessa perspectiva, nós percebemos então que a ira de Deus é uma manifestação da sua misericórdia para com a gente, para conosco, os pecadores. Porque Deus quer evitar que nós pequemos. Em terceiro lugar, diz o apóstolo Paulo, versos 8 e 9, que nós devemos nos despojar da velha vida, tirar as mortalhas, como se diz, deixá-las na sepultura. O apóstolo prossegue essa lista de pecados que devem ser removidos da nossa vida, uma vez que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Agora, Paulo fala de duas outras categorias de pecado. Observe os versos 8 e 9, ele diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então nós temos aqui os pecados ligados ao temperamento. E Paulo menciona 3. Ele fala da ira, ele fala da cólera e ele fala da maldade. Tudo isso está ligado ao nosso temperamento. É um temperamento que não é controlado pelo Espírito Santo do Senhor. A ira descreve aquele comportamento, aquele temperamento explosivo. Sabe, é como um fogo de palha, qualquer coisinha, o cara já está irado, já está, sabe? E ela se relaciona com a palavra ferver. A ira nos faz ferver. Você já se sentiu assim? Fervendo? Tem ninguém que fica vermelho, para si que vai explodir um negócio assim. Né? Ira. Sabe? Por outro lado, a cólera é essa ira inveterada, ou seja, ela arde continuamente. A pessoa não se esquece. Ela está ali todo o tempo. Se recusa a ser pacificada. A cólera jamais cessa. Não permite ser pacificada. Essas duas explosões de mau gênio destroem a harmonia dos relacionamentos. Seja na família, seja na sociedade, na igreja, onde você estiver. Pessoas iradas e cheias de cólera não conseguem manter relacionamentos. A maldade fala de uma depravação mental da qual surgem todos os vícios particulares. É um mal que a tudo invade. Trata-se de um desejo maligno contra a outra pessoa. Já viu pessoas que ficam felizes quando a outra se dá mal? Elas se alegram quando não dá certo alguma coisa com outra pessoa. Elas ficam vibrantes quando outra pessoa está passando por problemas. Mas sabe, amados, o homem de Deus não tem licença da parte do Senhor para manifestar essa indignação fria,
nem essa irritação impaciente. Porque essas coisas, elas excluem sempre o amor que edifica. Uma pessoa irada, uma pessoa com cólera, uma pessoa cheia de maldade, na verdade ela não ama. Não é? Depois Paulo vai falar sobre os pecados da língua. E novamente Paulo fala sobre 3 pecados: maledicência, linguagem obscena e mentira. Todos esses são termos que descrevem o uso indevido e impróprio da língua. Maledicência é a difamação do caráter de outra pessoa. É falar mal dos outros. Tem pessoas que têm o maior deleite nisso, né? É falar mal da vida dos outros. E ainda vem aquele maledicente santo. Ah, irmão, ora pelo fulano, porque ele... Aí detona. Né? Linguagem obscena. Sabe, é uma expressão que ela só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. Sugere uma linguagem abusiva, uma linguagem grosseira, uma linguagem chula. Significa ter a boca suja. Refere-se a todo tipo de conversa e de palavra torpe. Porque tem conversas que são torpes, que nem valeria a pena se conversar sobre determinado assunto. E tem aquelas palavras que são as palavras de baixo calão, não é? Essa comunicação vulgar, que a gente, infelizmente, enxergamos tanto em nossas igrejas. Não é? Pessoas que, de 10 palavras, 5 é palavrão, para não dizer o contrário. Não é? Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, com as palavras que nós escolhemos. Não é? É necessário que você passe uma peneira no seu vocabulário e veja aquilo que você está falando. Nós trazemos alguns vícios da nossa velha vida. Nós matamos um monte de coisa lá, mas algumas coisas a gente traz, a gente arrasta conosco, e nós precisamos fazer essa peneira. Mentira. Mentira é o falseamento da verdade. Quando um cristão mente, ele está cooperando com o reino das trevas. Ele está aliando-se a Satanás. Um cristão que mente é parceiro do diabo. Sabe? Porque a única coisa que a mentira faz é espalhar contenda. E esse é um pecado que Deus abomina. Provérbios 6, verso de 16 a 19. Deus abomina a mentira. O diabo é o pai da mentira. Cuidado, querido, com as fofocas, os comentários desnecessários que, ao invés de encorajar, ao invés de abençoar, amaldiçoam e desestimulam. O terceiro tópico de nossa mensagem de hoje é mostrar que a verdadeira conversão, ou a marca do verdadeiro cristão, é estar revestido de Cristo. Versos de 3 a 10. E o texto diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O apóstolo Paulo, ele destaca 4 verdades aqui nesta passagem. A primeira verdade é que o velho homem morreu e o novo homem deve estar no controle. Porque vivemos agora em Cristo, nós devemos buscar as coisas do alto. Porque morremos em Cristo, nós devemos nos despojar das coisas que pertencem à velha vida de pecado. E o resultado, obviamente, é que nos tornamos semelhantes a Cristo. Quando nós confiamos em Jesus, nós removemos a velha vida e colocamos uma vida nova no lugar. Quando nós fizemos a nossa decisão, quando nós dizemos assim, agora eu sou cristão, quando fomos batizados em Cristo Jesus pelo seu Espírito, e confirmamos isso através do batismo nas águas, nós exatamente estamos dizendo isso.
Agora aquela velha pessoa morreu, já foi sepultada. Agora nasceu uma nova pessoa. Não é esse o simbolismo do batismo? Uma nova pessoa está nesse lugar. O velho homem ele já foi sepultado, o novo homem deve estar no controle. E o verbo que Paulo usa aqui para revestir, traduzido aqui como revestir, ele está no particípio presente, significando que nós somos constantemente renovados. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus vai nos sustentando, Deus vai nos alimentando, Deus vai nos renovando a cada dia. O ato da salvação, amados irmãos, conduz ao processo de santificação. Nós somos salvos para ser santos, para sermos separados para o Senhor. Em Cristo nós recebemos um novo coração, nós recebemos uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, um novo lar. O profeta Jeremias, ele falou que Deus faria uma nova aliança, onde ele imprimiria as suas leis no coração do seu servo, Jeremias 31, 34. Ezequiel predisse que Deus tiraria o coração de pedra do homem e lhe daria um coração de carne, Ezequiel 11, verso 19. Jesus declarou que a maior necessidade do homem é nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito, João 3, versos 3 a 5. Pedro escreveu que nós, os cristãos, são gerados de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, 1 Pedro 1, verso 23. E a segunda verdade que Paulo coloca para a gente aqui, ele diz que é porque o velho homem morreu, o novo homem é continuamente renovado em Cristo. E essa renovação, Paulo explica como ela acontece, e ela dá-se por dois meios. Primeiro, pelo conhecimento. Ele diz, no verso 10, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nos tornamos semelhantes a Ele. Quer ser semelhante a Cristo? Conheça Cristo. Pense nas coisas do alto. Esse conhecimento não é um conhecimento místico, um conhecimento esotérico que os gnósticos ensinavam. Não se trata apenas também de um conhecimento teórico, mas é um conhecimento relacional. É um conhecimento íntimo com o Senhor Jesus. É assim que nós precisamos conhecer o nosso Salvador. Amados irmãos, não é apenas conhecer sobre Jesus, é conhecer Jesus. Nós somos renovados também pela transformação à imagem de Cristo. O homem criado e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é a imagem, ou seja, é a imagem criada. O homem é a criação. Entretanto, deformada por causa do pecado, mas transformada pela redenção. Quando Adão pecou, ele não perdeu totalmente a imagem de Deus. Do contrário, ele não seria mais homem, deixaria de ser homem. Mas aquela imagem que foi deformada pelo pecado. Então, Adão, nós tivemos, por causa do pecado, a deformação da nossa imagem. Sabe, é como uma pessoa que se aproxima de um rio cristalino numa noite de lua. E ele olha para a água e ele pode ver não só o reflexo, o brilho da lua, mas ele pode enxergar a lua. Mas se essa água estiver turva, ele ainda vai ver o reflexo da lua, mas ele não vai ver mais a lua. Assim somos nós. Nós ainda refletimos Deus, mas não a imagem perfeita de Deus. A terceira verdade é que o velho homem morreu. O novo homem em Cristo desconhece muros de separação. Versículo 11. O cristianismo, ele derruba todos os muros de separação. Esse é um versículo forte para a condenação de qualquer tipo de discriminação entre nós cristãos. Paulo menciona 4 barreiras que são quebradas em Cristo. E ele fala das barreiras raciais. Ele diz, em Cristo não há judeu nem grego. Não há
barreiras raciais. Depois ele diz, não há barreiras religiosas. Ele diz, não há circuncisão nem incircuncisão, nem judeus e nem gentios. Ele fala das barreiras religiosas. E aí ele vai falar também das barreiras culturais. E ele diz, em Cristo não há bárbaro nem cita. Os gregos, eles consideravam todas as pessoas não gregas como pessoas bárbaras. E os citas eram os bárbaros mais atrasados. Eram, assim, por assim dizer, a ralé dos bárbaros. Era o povo mais ignorante, mais bruto daquele tempo, mais inculto. E Paulo diz, não há bárbaros e nem citas. Essa barreira da cultura também foi quebrada. E aí ele fala da barreira social. Em Cristo não há escravos e nem livres. O cristianismo, amados irmãos, destruiu as barreiras que provêm do nascimento e de nacionalidade. Cristo morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, de toda raça, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Cristo é para todos. Creia. Porque a salvação, ela vem pela fé. A graça de Deus, ela atravessa todos esses abismos. A graça, ela não reconhece a distinção feita por nós, homens. Não há barreiras culturais, raciais ou sociais. A graça não reconhece essas distinções. Em Cristo nós somos um só povo. Fomos reconciliados mediante o sacrifício de Jesus através da cruz. Efésios 2, verso de 13 até o verso 16. E a quarta verdade que Paulo nos mostra é que porque o velho homem morreu, Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo na epístola aos Colossenses. Se você fizer uma revisão nessa carta, você vai ver. Ele é o Filho amado de Deus, verso 13 do capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Capítulo 1, verso 15. Ele é o eterno, o onipotente Criador, verso 16 do capítulo 1. Ele é o cabeça da igreja, verso 18 do capítulo 1. Ele é o nosso Redentor, verso 14 do capítulo 1. Ele é a esperança da glória, verso 27. Ele é o Redentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, versos 3 do capítulo 2. Ele é a plenitude de Deus, verso 9. Ele é tudo em todos, verso 11 do capítulo 3. Cristo é o centro da história da criação, da salvação, do céu. Cristo é tudo em todos. Cristo, amados irmãos, é tudo na Bíblia. Cristo é tudo no plano redentor de Deus. Cristo é tudo para a alma redimida. Cristo é tudo para a igreja. Cristo é tudo no porvir. E Cristo é tudo na eternidade. Portanto, Cristo é tudo para nós. Sabe, amados irmãos, nós precisamos colocar Cristo em seu lugar nas nossas vidas. Ele deve ser o primeiro em tudo. Concluindo, nós podemos dizer que o verdadeiro convertido, ele se identifica com o Senhor Jesus em sua morte e ressurreição. Ele deseja ardentemente as coisas do alto e não as coisas terrenas. Ele anseia por sua glorificação. Aquele que tem a marca de Cristo, ele sufoca a natureza caída, lutando contra o pecado moral e o pecado social. O verdadeiro convertido, ele se veste das novas roupas em Cristo, sem manchas, sem mácula. Ele se desfaz das roupas velhas, ele rasga sua mortalha, ele procura viver um novo estilo de vida. Ele sabe que o velho homem já morreu e que foi sepultado e, portanto, a velha vida não pode dominá-lo. O novo homem está no controle, sendo guiado e dirigido por Cristo, que é o seu Senhor, que é o seu Salvador pessoal.
Sabe, queridos, que a nossa vida, que ela seja um exemplo digno de ser imitado. E que as marcas do verdadeiro convertido sejam encontradas em nós. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque Tu és tudo em todos. Tu és tudo o que nós precisamos. O Senhor é suficiente, ó Deus, para todas as coisas, para todos os nossos problemas. O Senhor é a resposta, Deus, para as nossas vidas. Ó Deus, nós rogamos-te perdão porque muitas vezes nós vacilamos, porque muitas vezes, Senhor, a nossa fé, ó Pai, ela diminui, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, quando vêm as tempestades, Senhor, muitas vezes, ó Pai, quando as ondas se levantam, Deus, nós trememos, nós nos deixamos abalar, Senhor. Mas o Senhor é tudo em que nós precisamos. Pai, o Senhor, com a sua palavra, Deus, acalma os ventos e as ondas. Ó Deus, acalma o nosso coração, aquieta o nosso coração. Senhor, aqueles, ó Pai, que estão neste momento atravessando, ó Deus, por mares turbulentos, ó Deus, acalma o coração dos meus irmãos, Pai. Senhor, aqueles que estão, ó Deus, em vales, ó Pai queridos, em vales escuros, Senhor, seja a luz, Pai querido, para eles, ó Deus. Aqueles que se sentem só, desamparados, ó Deus, que Tu sejas o companheiro diário, Senhor. Aos que estão, ó Deus, sentindo o frio da solidão, Senhor, que Tu sejas, ó Pai, aquele que aquece, Senhor. Oh, Deus bendito, fala, Pai, com a Tua igreja e faze-nos saber que Tu és Deus, Pai. Que o Senhor é tudo, Pai, que nós precisamos. E faz-nos, Deus, nos sentir completamente satisfeitos com a Tua presença em nossa vida, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe.